vamos conversar sobre uma situação que eu sempre conto aqui, falo. Algumas pessoas até chegam a se babar, mas não é possível. E eu vou colocar para vocês. Olha só, todo orixá, dependendo dele, ele tem aquela ligação com ancestralidade, com o Egum. Isso não tem como chegar e tirar. Alguns mais do que outros, como Oxalá, Obatalá, tem ligação com o Egum forte. Dentre esses, Exu nem se fala, porque tanto no culto de Exu, você não faz nada no culto de Egum sem antes cuidar de Exu. Você não faz nada em Fá sem antes cuidar de Exu. Então você tem que chegar e fazer. O que se acontece é que as pessoas chegam e falam assim, não, Iemanjá não tem Egum, Oxum não tem, fulano não tem, tudo. Quando você vai no terreiro de Egum, a primeira coisa que você chega e vê é babá de Egum, babá do Oxalá, babá de Iemanjá, babá de Odé, babá do Ogum, babá de Exu. Aí você fala, como não tem? O babá de Airá, de Xangô, Ossan, Omolu. Esses são alguns das situações que eu estou colocando para vocês. Tá? Mas olha só, um orixá em especial, ele, dentro dessa situação, ele tem uma situação diferente. Como os Ibeji também tem. Ibeji é a ligação com o Egum. Tá? O Egum, quando ele está chegando, é essa ligação. E o que eu estou colocando para vocês? Oxumaré. Oxumaré, você não faz nada para Oxumaré sem antes cuidar de Egum. Mas aí você pergunta assim, mas babá, Oxumaré tem Egum? E eu vou te fazer a seguinte pergunta. Oxumaré, ele é o orixá do ciclo da vida. O ciclo da vida é o quê? Encarnar e desencarnar, ou nascer e morrer. Então, se você nasce, você vai morrer. Se você morreu, você vai nascer. É a lei que chega e faz. Então, esse ciclo é o Oxumaré. E a representação é a cobra, tá? Circulando a uma esfera e juntando a cabeça com a cauda. A mesma coisa que nós fazemos, procuramos fazer dentro da roda do candomblé, que é quando o mais novo se encontra com o mais velho, quando um está passando a experiência para o outro. Porque se você observar uma coisa, você tem aonde que é o lugar do mais novo. Aí o mais velho chega e diz, na minha frente não fica ninguém. Mentira! Porque quando ele entra na roda, para você fazer o xirê, vai lá o mais velho na frente, né, dançando e pá, terminou de fazer todo o círculo. Quem que está na frente dele? Aquele que é o início da roda, aquele que representa o descendente. Ele não. Os mais velhos são os ancestrais, e os mais novos descendentes dos ancestrais. Ora, se ele está ali, ele tem a posição dele. Então, essa é a dinâmica de Oxumaré. E as pessoas não veem. E você, quando não cuida de Egum, caminho, né, de Oxumaré, ligado ao Oxumaré, e a pessoa é feita de Oxumaré, o que acontece? Primeira coisa, a pessoa começa a ter problema de saúde. Tá? Quando não é problema de saúde, é problema de trabalho. Veja só uma coisa, ela fica 2, 3 meses no máximo no emprego, tá? Aí, por que eu estou dizendo 2, 3 meses? Porque na realidade não é só 2, 3 meses, são 3 luas, tá? 3 luas. Considera que cada mês representa uma lua. No máximo fica 10 ou 12 luas.
para vocês terem uma ideia. Vou colocar uma outra coisa também. Eu vou aproveitar e vou dar uma boa noite para o Obabengá, Ogoicuritá, para a Kate também, que ficou de ver, o Rômulo, o pessoal de Araxá, o pessoal de Campina, Londrina, que estão chegando a ver, o pessoal também que sempre fala comigo, que está assistindo, que eu não falo, o pessoal ali de Vila Velha, ali no Espírito Santo, o pessoal aqui do Rio de Janeiro, de Magé também. Então, o que acontece? Presta só atenção, tá? O Xumari, ele é o movimento da vida, conforme eu estou chegando aqui falando. Então, quando ele faz o movimento, a pessoa nasceu, a pessoa morreu, isso é o movimento da vida, é como o Yin e o Yang dos chineses. Só que nós somos o quê? Espírito e matéria, que tem que estar junto. Então, quando você vai fazer o Xumari, vai fazer alguma coisa, você tem que lidar com essa situação, a dualidade tá? E essa dualidade da vida é o quê? Os dois eixos, que é o espírito e a matéria. Em alguns desenhos africanos vocês vão ver um círculo com duas hastes descendo, né, dois traços, e dois círculos embaixo. Aquilo ali é uma representação do que eu estou falando também, ligado ao Xumari, porque ali está o círculo, a vida espiritual, tudo, mas ela se baseia no espiritual e no material, em que você faz o movimento de você ir, chegar e voltar, e isso está ali. O Xumari, ele tem uma outra situação também. Isso daí, aqueles que são do Eregbara Torá vão entender melhor, porque quando eu coloco para vocês, olha, pai de santo ou mãe de santo, é como se fosse o sacerdote. E os sacerdotes na antiguidade, eles conheciam astronomia. Não estou falando astrologia de porque o signo isso, o signo... Não, estou falando da astronomia. E olha só uma coisa, na astronomia africana, tá, não são 12 signos, são 13, tá? E esse terceiro signo é a constelação da serpente, que é ligada ao Xumari, que ela fica entre 17 de novembro, tudo ali, tudo. Porque no novo calendário, os gregos copiaram dos egípcios, aboliram a constelação da serpente, automaticamente o signo, que não tem, mas estava ali. E esse signo, ele representa muita coisa, que é o signo da cobra, que tem a proteção contra os sintomas espirituais, tudo. Inclusive no antigo Daomé, você chega e vê só uma coisa: os africanos, eles invadiram o Egito e governaram o Egito por século, um período chamado dos faraós negros. Por isso que eles usavam a cobra em cima. É a representação de uns dizem que é Becém, Angorô, o Xumari, Dan. O fato é que é uma cobra e que existe a constelação da serpente. E essa constelação, ela é ligada à energia, que a gente, no Queto, nós chamamos de Oxumari. Tem os outros também, né, que tem outras ligações, mas vamos nos concentrar em cima de Oxumari. Oxumari é aquela divindade que nós cultuamos dentro, e as pessoas chegam assim, não, porque o fundamento de Oxumari é a serpente, é botar um ganso, é fazer isso, é fazer aquilo outro, tudo, quando não está vendo que o Xumari é um orixá, e o orixá, ele tem o quê? Ele é ligado à espiritualidade. E a ligação à espiritualidade faz com que o ciclo de vai e vem da vida são os espíritos que fazem, que nós chamamos de Emi. Então, temos um movimento que nasceu. Quem é que está nascendo? Está nascendo um Egum, que ele já teve outras vidas, ele está vindo para essa vida.
E nós não podemos chegar a esquecer dessa situação. Nós tivemos agora há pouco tempo um irmão, tá, de coração, vamos assim, do terreiro, que nos deixou. Caminhou por Orum, Danco o recebeu em sua razão lá. E o que acontece dentro disso? Tá? Ele terminou a jornada dele, nosso querido xerife. Terminou a jornada dele e daqui a pouco ele vai estar voltando novamente com aquelas pessoas que são a família dele, aquelas pessoas tudo, que estão buscando. Isso é o que? É o ciclo da vida, a renovação. Ele terminou uma fase, ele vai descansar? Não. Ele no plano espiritual ele vai estar igual o velho do Rio lá, ó, trabalhando. E que velho do Rio? Porque era uma pessoa de coração boníssimo, maravilhosa, tá? E uma ligação muito forte com a Umbanda e com todas as religiões. E eu posso chegar e dizer uma coisa: muitos tiveram o prazer de ter a amizade dele e o carinho dele. Isso é importante. E dentro dessa caminhada é que nós vamos encontrar o Xumaré. Aproveito para mandar um abraço para o Joqueier, tá? E pedir a ele também para depois, com o tempo, rever essas situações do vídeo, tudo, porque você não tem como chegar e fazer nada ao Xumaré sem cuidar de Egum. A sua vida não caminha, a sua vida fica batendo, fica tendo dificuldades, porque é o próprio ciclo de existência, ou seja, matéria e espírito, matéria e espírito, matéria e espírito, igual do I. Tem que ter esse equilíbrio, e o Xumaré é o equilíbrio. Quando se faz o círculo, que é a cobra em volta, diz que é aquela cobra, se ela deixar aquela ali, o mundo se desintegra porque não tem aquela força de coesão. Então o Xumaré tem essa situação. E está também no mundo espiritual. Você chega e vê o Óficos, que é chamado a constelação do Serpentenário. É a constelação ligada. Inclusive, a gente pode chegar e pedir o professor Ney Melo, né, o nosso querido Obabengá, que ele, através da ligação que ele tem com o Precioso, com o Dan, que é um outro Vodum também ali, muito querido, ele chega aí e vê disso daí, porque eu tenho certeza que de repente ele não se tocou sobre a constelação do zodíaco ligado à serpente. E essa constelação, esse serpentuário, né, que a gente fala, é 30 de novembro a 17 de dezembro que estaria nesse movimento, ou seja, em pleno signo de Sagitário, ela teria de ter essa divisão. Mas como a cobra era tido como coisa que rastejava e afastou, né, segundo a Bíblia, Adão e Eva, que é negócio tudo lá, e que a barriga está no chão, foi tirado. Mas olha só uma coisa, existe essa ligação. É um elemento importante que nós não podemos chegar a esquecer. E aí o que acontece? Como que você pode ser um sacerdote? Quando você olha a estrela, você vê os pontos cardeais, cada Odu está ligado a uma direção que, se você analisar a direção, é um ponto cardeal. Os menores, tudo lá existe, não é só norte, sul, existe os menores, eles vão se subdividindo. Então, tudo isso está ali, tá? Que você tem que chegar e ver quando que é essa energia de Oxumaré vai estar mais tudo em cima dessa situação. Se você chegar e ver Xangô, ele tem a constelação dele em que mantém aquela energia, tudo que os africanos já faziam. Os gregos, eles iam ao Egito, tá, para chegar e aprender. O Egito ficava na África, era um dos povos africanos, ligado aos árabes, que tinham a astronomia, tinha isso, aquilo, outro. Aí eles copiaram, usaram, modificaram, botando o nome dele. Veio os romanos, tirou os nomes.
grego e botou os nomes latinos, né? E assim foi indo. Mas a essência começou lá atrás da humanidade, quando nós ainda estávamos engateando dentro das cavernas, temendo a natureza, olhando para o céu. Aí que nós vamos entender Exu, que nós vamos entender o relâmpago, o trovão, que é Xangô. Nós vamos entender as chuvas, vamos entender sérias coisas. Agora, se você não entender essas situações, não vai. Porque todo orixá ele tem a ligação com o Egum. Porque, veja só uma coisa, por mais que queiram dizer que não tem, o orixá ele é tido como nosso primeiro ancestral. Então, ele é um Egum Abá, Oni, ou seja, o primeiro de todos da nossa linhagem. Aí você começa a chegar e ver. E todos que vieram depois está ligado a ele. Se ele está ligado a você, que está encarnado, quando você desencarna, aí tem aquela frase que a gente reza. Tá? Vou colocar no português para você entender. Sou filho de Exu, nesse mundo e no outro. Se eu estou nesse mundo com a carne, e no outro mundo espiritual, Exu está ligado comigo nesse aqui, que é o mundo material, e no mundo espiritual. Sendo que no mundo material eu sou espírito. Mas ele está ali. Ele não vai abandonar o filho. Ele não vai deixar de chegar. Por que nós chegamos e falamos assim, pro santo, né? Para Xangô, Xangô, seu menino, sua menina, o Airá, seu menino, né? Falar nisso, a gente não pode esquecer de mandar aquele abraço pro Aladei Jobi, né? Que é o pai Zé de Airá de Mogi das Cruzes, para a Sueli de Iemanjá, para a filha dele também, Adriana de Oxumaré. Gente aí, o assunto é bom aí, Adriana. Então, o que acontece? Tudo isso, dentro desse ciclo de vida, de renovação, da água que sobe, desce, tudo chega trazendo tudo, está Oxumaré. E é importante chegar a entender isso. Mas não é só as coisas materiais. Oxumaré está dentro da espiritualidade. É o encontro é o momento em que o velho passa para o jovem, e aí começa tudo novamente, até aquele que é jovem chegar e ficar velho. E vai passar para outro, ao momento em que o pai se tornou filho, o filho se tornou pai, e vai chegando, movimentando. São as mesmas pessoas nascendo e morrendo, reencarnando ao longo das eras. Mas o Oxumaré está dizendo que é o ciclo da vida. Presta atenção que não é a vida que nós conhecemos aqui no corpo, da grande vida, em que você está alternando matéria e espírito até você atingir um grau que tem lá. Aí você vai dizer, mas babá, como é que a gente vai saber que tem grau? Porque Oiá tem um item dela que a gente fala Oiá mesão orum, ou seja, Oiá que ela consegue movimentar o espírito em até 9 céus, ou seja, em 9 planos espirituais, colocando ele no lugar certo, seguindo a ordem de Óron. Então, isso é importantíssimo a gente chegar a entender, senão você não vai entender. Candomblé não é você matar galinha, matar cabrito, matar isso, aquilo, outro, não. Se você gosta de matar galinha, fazer essas coisas, vai trabalhar no abatedouro. Candomblé você tem que entender filosofia, é uma religião complexa, e você tem que entender biologia, você tem que entender a fotossíntese. Porque veja só uma coisa, por que você tem que entender? Porque em determinado horário a folha ela modifica. E eu vou te dizer uma coisa, qualquer folha que você me apresentar, eu vou dizer essa folha é de Exu. Não importa de quem ela seja. Porque dependendo do horário que for, a folha é de Exu. Então o que acontece? O Onankeye, as folhas que foram utilizadas, foi uma armada situação para ele, tudo dentro do horário de Exu, porque não importa qual seja a folha é de Exu. Então, essas coisas que nós precisamos entender.
O porquê dos fios de conta, a vibração, a frequência que eles emitem, tá? Aquilo faz um equilíbrio. Então no Axé da Guibatolá nós temos fio de conta de cada orixá, porque aquele orixá está presente na vida da pessoa. Então não adianta você ter, conforme nós vemos aqui, são 16 pernas do filho de Oxum, 16 do de fulano, de Beltano, disso, aquilo, outro. Mas quantos orixás tem na casa, tudo que a pessoa não conhece? Não, por isso que nós colocamos ali os fios de conta de chegar e ver. Meus irmãos, então, o que eu quero chegar e colocar para você, esse mês também nós temos o terreiro de Candomblé do Alabarrian, em que vamos ter dia 28 a festa de Alapá-Sampá. Então, eu já aproveito para pedir, já tive hoje lá no terreiro, pedindo a benção, tudo, fazendo as coisas todas, que é preciso, né? Aí passei no Axé, resolvi mais algumas coisas, amanhã de repente estou lá de novo, tudo, mas esse é o ciclo. Mas o importante é você chegar e saber que todo orixá, ao ele ter ligação com o filho dele, até no momento em que o filho chega e deixa de estar no corpo, ele acompanha. Então, todo orixá tem a ligação com o Egum, porque até quando aquele filho vai reencarnar, ele é um Egum que está reencarnando. Então, não existe aquela divisão, Xangô não tem ligação com o Egum, mas como não tem, a maioria dos babá, tudo, até que a gente vê de Xangô, sabe aquele negócio das pessoas falando que não entende. Tem pessoas que chegam e dizem assim para mim, não, porque terreiro de Egum o pessoal não deixa a mulher nem passar na calçada, eles colocam um negócio lá, tem que atravessar para o outro lado. Olha só, mentira. O pessoal do terreiro, do Ilu Axé da Guibatolá, que foram lá ver a roda do terreiro de Egum é feita pelas mulheres. E ver mulheres de tudo quanto é lado fazendo as coisas, inclusive a Giboná da casa, a Leila de Emanjá, né, que é a mãe criadeira, ela tem um cargo no terreiro de Egum, um posto, e a Toqui. Então, nós estamos vendo que muita coisa que se fala sem saber, sem conhecer, e é chutado. Temos que mudar isso daí. E se você é de Oxumaré, você tem um Oxumaré, você de alguma maneira ligado a esse orixá, não deixa de cuidar de Egum para que sua vida se equilibre. Senão você vai ter um equilíbrio num período de 2, 3 luas, depois vai cair, depois vai de lá. Por ano você perde muitas coisas, porque é o período que a cobra muda. Então, nessa mudança de um ano, você tira aquela pedra, aquelas coisas todas. Se você não estiver bem, você vai estar vulnerável, você vai estar um monte de coisa. É ali que você pode ou ir para cima, ou você pode perder tudo. Preste atenção nessa situação, tá? E outra coisa também, não existe apenas o Oxumaré ligado a cobra, né? Existe também Dan, existe Azawane, Euá, Angorô, que é da nação de Angola, o Becém, tá, que é de Jeje. E isso é importante a gente chegar e saber, porque as pessoas chegam e falam assim, não, eu sou de Becém, eu sou de Angola, não sabem nem de que tudo é. Você pode ser, presta atenção nisso, ser de Oxumaré e você acabou fazendo um santo em Jeje. Você não é de Becém, você é de Oxumaré mesmo. Então, o fato de você ter feito na outra nação não quer dizer que você mudou de santo. Agora, na hora lá, quem fez o santo vai dizer, olha, meu pai, Oxumaré, quando nós tocarmos para Becém, fizer as coisas, o senhor vem junto também, porque é o momento em que nós estamos falando de todos esses orixás que tem a ver com a cobra. E uma outra coisa também, o Oxumaré, ele simboliza, olha só,
constante evolução, movimento espiritual, o significado da reencarnação, da criação, destruição e renovação. Então isso tudo é importante você chegar e ter. Sempre sabendo dessa situação. Agora, meus irmãos, presta atenção uma coisa que eu vou colocar. O Xumaré, assentado como a gebó da casa, ou seja, o assentamento coletivo, é de uma maneira. Ele assentado para a cabeça é de outra maneira. Porque algumas pessoas procuraram em jogo, tudo por isso que eu até resolvi fazer esse vídeo, mostrando o assentamento foi feito como se fosse feito para assentamento da casa para todos. Isso daí não é, tomar cuidado com isso. E no jogo, o que aconteceu? Precisava-se fazer as coisas de Egum. Por isso que a pessoa ficava um período no emprego, perdia, aí eu arranjava outro, ficava outro tempo desempregado, aí conseguiu fazer sempre aquela luta, problema às vezes em casa, problema disso, aquilo, outro lado. Então, é importante essas coisas, vocês prestarem atenção também no que eu falei, o período, tá? Astrológico, não vou botar astrológico, astronômico, né? De Oxumaré, que ele tem aquele movimento. Exu também tem um astro que influencia, Ogum também tem, Xangô, tá? E todos os orixás ele tem aquela situação. Você chegar e ver também, movimentar a própria lua também, que nós no axé nós temos o supaco, o icotô, diversas, tudo dentro do nosso axé é feito. Nosso axé que eu digo é o Elegbaratolá, que é o axé que fica ali em Magé, na Piedade, e no Rio de Janeiro. E tudo é feito de acordo com a rotação do Sol e os ciclos da Lua, porque esse é o verdadeiro calendário antigo. Aí dentro disso, você chega e vê quando vai dar a data, aí você pode dizer, ó, é na terça, é na quarta, é no mês tal, é isso, aquilo, outro lá. Mas a situação toda foi feita lá, de acordo com o ciclo da Lua e a rotação do Sol e a inclinação da Terra. Se não prestar atenção nisso, não vai dar certo, tá? Porque essas situações vai movimentar os líquidos que estão no nosso corpo, o cérebro vai ser mais ou menos irrigado e você vai saber se vai poder fazer um bolinho, o que leva no bolinho, o que não dá. Se você não tomar cuidado com isso, a situação não vai para frente. Meus irmãos, é um momento de alegria, mas um momento também de tristeza. Conforme eu falei, o nosso querido xerife nos deixou do plano físico, mas continua no plano espiritual. E a alegria também é grande de saber que ele concluiu a missão dele. Espero, tá? Quando chega meu tempo também, uma coisa que eu invejei dele, do xerife lá, eu vou dizer, a presença que parecia o Silvio Santos falando lá. Espero que na minha vez tenha lá, senão vou cobrar. Meus irmãos, em nome de Exu, um grande Larui, em nome de Olof, de Orumilá, tudo de bom para todos e que amanhã, uma quarta-feira, seja cheio de realizações. E se precisar alguma coisa, o telefone está aí. Beto, Ogói Curitá, parabéns pela divulgação de tudo que está sendo feito pelo axé. Você está um grande Oluponã, porque você está divulgando e levando o conhecimento bem à frente. Parabéns. Axé.